versículo na palavra de Deus que fala assim: provai e vede que o Senhor é bom, né? A palavra de Deus diz assim que Deus é bom o tempo todo. Em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 3 fala assim: agora que já provastes que o Senhor é bom. Quem aqui pode dizer que já provou o quanto o Senhor é bom? Digo glória a Deus. Glória a Deus. Você já conhece como é bom andar com Deus, estar com Deus, o quanto é prazeroso, satisfatório, o quanto preenche. Não é como servir ao mundo, que é um saco sem fundo, até rimou, não tem basta, né? Não existe preenchimento. Agora veja bem, no que fala pra gente aqui ainda no livro de Pedro: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que tinhais na vossa ignorância. Quais eram as concupiscências que tínhamos na ignorância? Os desejos, as vontades da carne, concupiscência dos olhos, aquilo que afasta o homem de Deus, aquilo que leva o homem para o abismo, aquilo que faz o homem chorar, sofrer, perder e, consequentemente, os que estão ao redor também. No tempo da vossa ignorância. Por quê? Porque não tinha-se ciência, conhecimento da verdade. Mas a palavra diz, Deus diz para a gente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí depois de 2 versículos fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Toma posse da libertação. Toma posse. Lá no livro de Isaías, a palavra de Deus fala para a gente que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Então você não tem que clamar, pedir pela cura, basta você só tomar posse. Não é assim que funciona? Porque as suas enfermidades, as vossas doenças foram levadas lá na cruz do Calvário, diz a palavra de Deus. Então, uma vez que já foi feito o sacrifício pela tua cura, pela tua libertação, você não precisa clamar por isso, você tem que tomar posse. E como que toma posse? Não voltando para o erro, não se conformando por aquilo que trouxe você para cá. É assim que toma posse, cingindo o lombo pelo entendimento. Veja bem, ora, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também todos santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito: sede santos porque eu sou santo. Não sejais santos apenas em ocasiões, mas em todo o vosso procedimento. O que for fazer, é fazer buscando a santificação. Não adianta eu sentar numa espiritualidade, num culto, e glória a Deus, aleluia, Siri canta lá na praia, tudo aquela história, mas nos bastidores, eu tá fornicando, eu tá sendo mexeriqueiro, eu tá fustigando conversa que não edifica. Sede santo em todo o vosso procedimento, ou seja, tudo que for fazer, tem que fazer buscando a santificação, porque o Senhor, Ele está em todos os lugares, a todo momento, no tempo contemplando os maus e os bons. Não tem como numa hora eu ser santo, na outra hora eu não ser.
Não tem como numa hora eu estar correto com Deus, na outra hora não dá. Tem que ser contínuo, tem que ser permanente. Ora, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que é o tempo da peregrinação? É a vossa caminhada, é a vossa vida. Andai em temor. Meu que sozinho, lá no fundão, estendendo uma roupa no varal, temor a Deus. Numa reunião, numa conversa, dentro do quarto, a hora que está reunido, conversando, temor a Deus. Andai em temor durante a vossa peregrinação, durante a vossa caminhada, ou seja, durante a vossa vida, tem que andar em temor. É isso que fala para a gente a palavra de Deus, né? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Olha isso aqui. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vosso Pai. Qual que é a vã maneira de viver? É algo vão, é algo dissoluto, é algo à toa, que não edifica. Não foi por prata e nem ouro que você foi resgatado, trazido, retirado da maneira de viver errônea que tinha lá fora, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. E essa vã maneira de viver é algo que se herdou muitas vezes dos vossos pais, porque desde pequeno se aprende exemplos e costumes. Se vê lá o pai e a mãe com cigarro na boca, se vê o pai e a mãe com um copo de cerveja, desde pequeno. Então veja só, entenda o que fala aqui pra gente. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós, porque por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Muitos viram a Jesus Cristo e não creram que ele era o Filho de Deus. E a Bíblia fala que nós somos bem-aventurados, porque não ouvimos, mas nós cremos. E por que cremos? Porque sentimos. Correto? Tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. Eu escutei isso ontem, conversando com a minha esposa. Como é que eu posso falar que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo a meu irmão a quem eu vejo? Se eu não tenho amor ao próximo, se eu não me compadeço do necessitado, como é que eu posso falar que eu amo a Deus? Sendo que o próximo é a imagem e semelhança de Deus. Tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, tendo sido regenerados
não de semente corruptível, mas de incorruptível. É aquilo que não se corrompe, que não se compra, que não se prostitui. É aquilo que não tem jogo, não tem barganha. A semente incorruptível, onde não há a corruptibilidade, a corrupção, que é a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus permanece. E esta é a palavra que lhes foi apregoada. Isso é o que está sendo dito, e não é hoje. Há muito tempo, nós todos temos escutado isso. Mas aí, se a gente pegar lá em Isaías, está escrito: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Se você tivesse dado crédito lá no início, quando escutou as boas novas, estaria aqui hoje? Não. Se eu tivesse dado crédito lá no início, quando eu conheci a palavra de Deus em 1993, teria sofrido tudo que sofri? Não. Deixando, pois, toda a malícia, todo engano, fingimento, inveja e toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para que por ele possades crescerdes para a salvação. Agora que já provastes que o Senhor é bom, você já provou, você já sabe, você já se agrada do Senhor, então deseja o puro leite espiritual. Por que o puro leite espiritual? A Bíblia fala para a gente que aquele que não se tornar como uma criança não vai entrar no reino dos céus. Jesus instruiu a Nicodemos com essa fala. Nicodemos era um doutor da lei, falou para Jesus: mestre, o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus? E ele virou e falou assim: você tem que nascer de novo. Mas como eu posso, sendo velho, nascer de novo? Vou voltar para o ventre materno desse tamanho? E Jesus falou: olha, Nicodemos, as coisas de Deus espirituais, elas não se discernem com olhos humanos. Você não escuta, não ouve com ouvidos humanos. Portanto, aquele que não nascer de novo, se tornar como uma criança, não pode ver o reino de Deus. O que é se tornar como uma criança? É não ter malícia, é não ter maldade, é não desejar o mal, é amar o próximo, é fazer o bem, não ter um coração faccioso, uma mente com pensamentos diabólicos. Tem que ser puro. Não quer dizer que você tem que ser trouxa, não. Não quer dizer isso, não. Mas você não pode ser maldoso. Simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Tem muita gente que pensa que servir a Deus é ser trouxa. Não é nada. Mesmo porque o que você não entende, Deus revela. É assim que acontece. Aquilo que a pessoa tenta te trazer para te passar a perna, você pode não estar entendendo na hora ou identificando, mas Deus te revela. É assim que acontece. Então a gente tem que desejar as coisas do alto, como uma criança, o puro leite espiritual, as coisas que vêm de Deus. Chegando-vos para Ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens. Quem aqui foi rejeitado por alguém já? Eu já fui, várias vezes, por muitos. Chegado, você tem que ser chegado para Deus, como pedra preciosa, aquela que o homem rejeitou, mas Deus falou: ele é meu. Aleluia, é Deus. É isso. E para Deus, eleita e preciosa.
vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crê não será confundido. Ora, para vós os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina, uma pedra de tropeço, rocha de escândalo. Tropeçaram porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Por que para o que também foram destinados? Porque as profecias têm que se cumprir. E a Bíblia fala que Deus fez até o ímpio para o dia do mal. Só que existe o livre-arbítrio de ser o ímpio e não ser. Servir a Deus e não servir. Cada escolha é uma renúncia. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Muitas vezes você não entende por que até hoje você está vivo. Muitas vezes você se pergunta por que tantas pessoas que não mereciam morrer, morreu, e você permanece vivo, diante de tanta besteira que você já fez, assim como eu. Por quê? Você pode ter certeza que desde o momento que a gente começou essa reunião, alguma pessoa do bem, que nunca usou droga, bebeu, prostituiu, traficou, fez um monte de coisa, morreu. Alguma pessoa em algum lugar morreu, ou muitos. E todo dia a gente recebe o fôlego de vida. Pessoas que a olhos humanos, segundo a sociedade, não são os merecedores de estar vivo mais. Para eles, a escolha da sociedade. Aí veja bem a resposta. Por quê? O que Deus tem para comigo? O que Deus tem na minha vida? Aqui está a resposta. Mas vós sois geração eleita. Aquilo que foi eleito, foi buscado, foi desejado, sois vós, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então é para isso que você está vivo, é para isso que você foi poupado até hoje, é por isso que Deus vos chamou, para que você anuncie a palavra de Deus. É para isso. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançades misericórdia. O que é misericórdia? É o perdão sem merecimento. E a Bíblia fala para a gente no livro de Lamentações de Jeremias, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Quantas vezes Deus dava oportunidade, estendia o braço, estendia a mão, livrava, e a gente ia lá e fazia tudo o contrário. Aí Deus devia olhar lá de cima e vai pensar com Ele mesmo: eu vou abrir mão, Ele não quer nada comigo. Mas no outro dia de manhã Ele olhava e falava assim: mas eu amo tanto você, eu amo tanto esse filho, que eu vou continuar abençoando. Se renova a cada manhã, e são a causa de não sermos consumidos. Por que consumido? Deus, Ele não pesa a mão.
Ele só retira, porque se ele pesar, não sobra nem fumaça. A palavra de Deus fala pra gente que a ira de Deus ela dura 1 segundo. Mas ai daquele para quem vier a ira dele. E a ira dele é o que mantém as chamas do inferno acesas. E aquilo ali foi feito, destinado para aqueles que não aceitam e não obedecem. Mas ele fala para a gente: vocês são geração santa, que eu escolhi, que eu te livrei, te poupei, era para você estar morto, mas eu livrei, porque eu tenho um propósito na tua vida, quero te usar, deixa eu te usar. Anuncie as boas novas de salvação. É isso que Deus fala. E não faça o que Ele pede. Para ver. Amém, rapaziada? Amém. Podemos dar uma salva de palmas a Deus?